Vamos tentar ler. Conhece aqui? 1578, sossegai. Ó mestre, o mar se revolta. Amém? Deus, ele é aqui, vira para o teu irmão e diga assim: o Senhor é aquele que acalma a tempestade. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas dos céus. 578. Não temos um Salvador. 578. Não se tiraremos, podes assim ouvir. Se a nada movemos ventos, se prestes a submergir, mas somos seja o a ira dos homens fugiu ao mal, as águas não poderão parar. Queremos Senhor em o céu e mar, os outros vem o vento andar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre na minha tristeza, estou quase a perturbar minha alma. Eu peço de bem a quem me fará sair. Preciso sentir, ó meu mestre, vem logo me acudir. Uma mudança em paz entre o céu e mar. O meu coração goza calma e não poderá afinar. Mestre, dono da terra e céu, que assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As obras seja o ainda dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar. Queremos Senhor no céu e mar, os outros ouvem o meu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Salve a Mãe da Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Em nome do Senhor, acho que o pastor passou, né? Estamos na terceira lição da nossa revista digital. E hoje é um tema muito importante. Nós estamos falando, né, na EBD sobre os espinhos da vida, né? Então existem vários espinhos na vida. E hoje o tema é muito importante. Nós estamos na lição 3, né? E o título, qual é o dia em que Elias quis morrer? Enxergando Deus na depressão. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então o tema é o dia em que Elias quis morrer, enxergando Deus na depressão. Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, na nossa escola bíblica dominical, que é a depressão, irmãos.
que nós temos visto, né, e observado nos dias de hoje, né, que essa doença, vamos dizer assim, não deixa de ser, está atingindo a muitos. Né? E a base bíblica do nosso tema hoje está em 1 Reis. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 19. Primeira Reis 19, vou estar lendo aqui o versículo 4 e 5, irmãos. Todos acharam, amém? Amém. Vou estar lendo para ganharmos tempo. Estamos com o horário um pouco apertado. 1 Reis 19, versículo 4 diz: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu um ânimo à morte, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Amém? Então, o nosso texto base da Bíblia é 1 Reis, né, nesse capítulo 19, que vai apresentar um dos momentos, irmãos, mais intensos da vida do profeta Elias. Que após grandes demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo, ele enfrenta ameaça, medo e profunda exaustão emocional. Dominado pelo desânimo, Elias foge para o deserto e verbaliza seu desejo de morrer. Né? A sua experiência demonstra que até mesmo os servos fiéis podem atravessar períodos de grandes fragilidades emocionais. Né, irmãos? Não quer dizer que nós somos cristãos, que andamos com o Senhor, que nós não vamos estar livres, né, dessas enfermidades, dessas doenças, né, do desânimo, né, da tristeza. E muitas das vezes, né, as pessoas apontam, né, ah lá, está com depressão, né, pecou, isso aqui. Não, irmãos. Infelizmente, a depressão, ela está acometendo a muitos nos dias de hoje, muitos, né? E a Bíblia ela vai tratar a depressão, né? Vai falar sobre essa enfermidade com compaixão e realismo. Né? Isso não é falta de fé, irmãos. E às vezes a pessoa fala, desanimou lá. Não tem fé para caminhar, não tem força para se levantar. Mas nós vamos entender aqui, né, no decorrer aqui do texto, né, o que Deus ele faz por nós nesses momentos de desânimo. Porque muitas das vezes a pessoa acha que o Senhor te abandonou. Ou alguém às vezes aponta e fala, pecou, agora está em depressão. Está triste, desanimado, não está indo mais para a igreja. Né? Então, isso não é uma falta de fé, mas sim é como uma dor profunda na alma. Né? A narrativa aqui do texto vai mostrar uma realidade humana marcada pelo cansaço, por solidão, medo e sentimento de derrota. Na nossa vida, irmãos, na nossa caminhada, na nossa trajetória, vai haver momentos em que muitas das vezes nós somos acometidos de alguma tristeza, sentimento de derrota, né, que não deu certo. Às vezes a gente se prepara tanto para algo, uma prova, por exemplo, né, e no dia ali a gente não consegue, somos reprovados e a gente murmura. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com alguns irmãos aqui, ou cansaço mesmo do dia a dia, do trabalho. Isso não quer dizer que você está desanimado de estar na presença de Deus, mas isso, a humanidade ele passa por momentos assim. Teve uma época da minha vida que, né, eu trabalhei 30 anos ali na Barra. Tinha momentos já no finalzinho, a gente já está cansada, né, gente? As coisas vão mudando na empresa e a gente fica naquele cansaço. E eu já estava
angústia muito grande, um desânimo, sem força, parece que aquilo consome as nossas forças. Você fica sem ânimo de levantar pela manhã, né, para se arrumar e trabalhar. Eu já chegava no trabalho, gente, contando os minutos para chegar às 6 horas para vir embora. Então muitas pessoas são cometidas por momentos assim, né? Mas eu sei que Deus, ele vê, né? Não vou dizer a nossa fraqueza, mas Ele olha para dentro de nós e Ele está sempre ali junto conosco para te reanimar, para cuidar de você, para te levantar e dar forças. Isso aconteceu com Elias. Então, ao mesmo tempo, o texto ele vai revelar um Deus que não abandona, amados, nesses momentos que muitas das vezes nós passamos, né? Ele não condena e nem rejeita quem está emocionalmente esgotado, né? Pelo contrário, ele se aproxima de nós, ele restaura e renova as nossas forças, né? A jornada de Elias se torna, portanto, um retrato de depressão, né, humana e da intervenção graciosa de Deus em meio à dor. O primeiro ponto aqui que nós vamos falar aqui da história de Elias vai dizer que a dor chega mesmo após grandes vitórias. Interessante, irmãos. Se vocês observarem, não sei se alguns irmãos já passaram por isso, né, mas normalmente quando a gente consegue, Deus nos dá uma grande vitória, ou aqueles momentos que você tem de alegria, né? Mas sempre vai vir depois algo para te derrubar. Já aconteceu isso aqui com alguém? Né? A gente recebe assim uma vitória, a gente, né, fica naquela alegria, mas depois vem logo algo que vai tentar te derrubar. Vai tentar tirar o seu foco, né? Vai tentar fazer você desanimar. E isso aconteceu aqui com Elias, amados. A depressão de Elias acontece logo após um dos maiores feitos do seu ministério, né? O confronto contra os profetas de Baal do Monte Carmelo. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, né, anteriormente, onde nós lemos, né, vai falar sobre isso. Elias, ele derrotou, amados, 450 profetas de Baal. Foi uma vitória ou não foi? Foi uma vitória. Uma grande vitória. E esse contraste evidencia que em momentos de grande espiritualidade não impede a chegada do cansaço emocional. Então Elias enfrenta a ameaça de Jezabel, ele sente medo, ele foge, e aqui vai revelar a fragilidade humana. Elias, ele obteve ali, irmãos, uma grande vitória no Monte Carmelo. Né? Você imaginou você vencer ali 450 profetas de Baal, uma grande vitória. Deus deu uma grande vitória para Elias. Mas logo após, amados, ele foge para o deserto, né? E ali ele pediu a morte. Alguns exemplos aqui na Bíblia vai falar também de Moisés, que expressou profunda sobrecarga e pediu que Deus o aliviasse da sua missão. Está lá em Números capítulo 11, versículo 14 e 15. Então Moisés, ele tinha uma missão de guiar o povo ali pelo deserto. Você imagina, amados, Moisés ali sozinho, guiando, orientando e levando aquele povo, aquela multidão, né, para a terra prometida, né? Mas suportar sozinho esse peso era insuportável para Moisés, de liderar, né, aquela nação, e ele ali expressou exaustão e pediu alívio divino. Se nós formos ler lá em Números 11, a gente vai ver ali que Moisés, ele pediu alívio para o Senhor, que era uma sobrecarga sobre ele. Jeremias também, ele lamentou intensamente a sua dor e sensação de isolamento. Está lá em Jeremias 20, no versículo 7 e 9. Então o profeta aqui, ele vai expressar também um profundo isolamento, exaustão e até um sentimento de traição por parte de Deus devido à dureza do seu chamado. Então muitas das vezes nós também, irmãos, passamos por momentos assim. Às vezes queremos ficar sozinhos, às vezes estamos quietos demais, né?
Às vezes a gente quer ficar assim no nosso cantinho. Não quer dizer que você está se isolando de tudo. Não quer dizer que você está dando as costas para o Senhor, não. Tem momentos em nossa vida ao qual nós precisamos desse momento de silêncio, onde Deus ali vai trabalhar em nossa vida, em nosso ser, vai nos renovar e vai nos dar força. A Bíblia ela mostra aqui que outros servos fiéis, amados, nós vamos ler aqui toda, a palavra de Deus aqui na Bíblia, vai mostrar que servos fiéis também enfrentaram sentimentos semelhantes a esses aqui ao qual nós estamos falando. Então esses exemplos aqui demonstram a fragilidade emocional, que não é um sinal de fraqueza espiritual, amados, mas parte da condição humana. Nós somos humanos, passamos por vários momentos em nossa vida, são perdas, são ganhos, são momentos de muitas das vezes derrota, muitas das vezes momentos que nos entristecem, momentos que a gente se decepciona. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida, mas isso aqui não pode anular a nossa fé. Isso aqui não pode, na aplicação prática aqui diz, amados, que a necessidade de reconhecer limites, entender que até pessoas fortes desabam, e saber que a dor emocional não anula a nossa fé. A gente vai ver também, o exemplo de José. Quantos momentos difíceis na vida de José ele passou, mas isso não anulou a fé dele, a fé que ele tinha, a certeza que ele tinha que Deus estava ali com ele o tempo todo. Na nossa vida também é assim, amados. Temos que ser assim. Momentos difíceis na nossa vida, não vamos pensar que Deus nos abandonou, que Deus permitiu, por que eu estou passando por isso? Não, amados. Tudo tem um propósito, tudo tem um cuidado de Deus, Tudo tem um cuidado de Deus para com as nossas vidas. Muitas das vezes, momentos difíceis, lutas, não vêm para nos matar, mas sim para nos mostrar algo, irmãos, para fazer a gente amadurecer, para renovar a nossa fé ainda mais. É isso que nós não podemos perder, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus. O segundo ponto aqui, irmãos, eu estou correndo um pouquinho, por causa das horas. O segundo ponto aqui vai dizer que o Deus que acolhe o cansado antes de corrigi-lo. Vai dizer que Elias, ao encontrar, ele se encontrou deitado sobre um zimbro e ele desejou ali a morte, amados. Então Deus, ele não critica, mas ele não confronta a pessoa. Ele oferece descanso, alimento, água e silêncio. A restauração começa de maneira simples e prática, mostrando que Deus entende o cansaço humano. Não sei se você eu já vi assim, muitos testemunhos, relatos, de pessoas que falam que, um exemplo, uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa que ela foi acometida de uma enfermidade, ela teve trombose, ficou internada. E naquele momento ali que ela ficou internada, naquele momento ali de silêncio, sozinha, naquele leito de hospital, ela falou que teve grandes experiências com o Senhor. E no silêncio ali quietinha, ela ouviu a voz de Deus, ela pôde ali contemplar muitas experiências boas com o Senhor. E muitas das vezes isso também acontece conosco, amados. Às vezes é necessário nós estarmos num momento de silêncio com Deus, para que nós venhamos ouvir a voz dele. Eu vou explicar aqui mais para frente, para a gente entender que esse cuidado aparece em diversas narrativas bíblicas. O primeiro ponto é que Deus sustentou Agar no deserto quando ela chorava pelo seu filho. Ela não estava sozinha. Deus sustentou ela naquele momento. Está lá em Gênesis, no capítulo 21. Jesus acolheu Maria Madalena em seu pranto e confusão na manhã da ressurreição. Está lá em João 20, no versículo 11. O salmista declarou que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Salmos 34, 17 e 18 vai falar sobre isso. Então, em cada situação, irmãos, Deus ele vai demonstrar sensibilidade à dor emocional. A aplicação desse princípio aqui mostra que a cura espiritual ele envolve descanso, cuidado e atenção às necessidades humanas, e que Deus
Ele não exige força quando a alma está em pedaços. Muitas das vezes a pessoa chega para a gente, claro, que às vezes as pessoas querem dar uma palavra de conforto. Força, irmão, levanta, tu é uma mulher e um homem de Deus. Não fica prostrado aí nessa cama. Levanta, ergue sua cabeça, né? Mas Deus, Ele aqui, Ele não exige isso de nós. Força. A alma está em pedaços. Ele oferece para a gente ali a presença. Ele oferece a presença dEle, amados. Antes mesmo de nos orientar o que fazer, Ele nos oferece a sua presença. Então sabemos que em momentos assim, Deus ele está presente em nossas vidas. O terceiro ponto aqui é a voz de Deus quebrando o silêncio da depressão. Depois de restaurar as forças de Elias, Deus ele fala com ele não no vento forte, não no terremoto e não no fogo, né? Mas em uma voz mansa e suave. O que vocês entendem desse contexto? Deus não fala no vento, não fala no terremoto, não fala em meio a muita, né, confusão, mas Ele fala conosco no silêncio. Porque muitas das vezes, amados, a gente precisa ouvir a voz de Deus, mas muitas das vezes a gente está numa correria tão grande que a gente não tem aquele momento de sentar para ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes nós acordávamos na madrugada para falar com Deus naquele momento de silêncio e a gente não consegue mais. Os afazeres são muito, a correria é muito grande e às vezes a gente fala, poxa, Senhor, tu não fala mais comigo, né? Quanto tempo eu não falo com o Senhor? Quanto tempo o Senhor não me visita, não fala comigo? Quanto tempo eu não ouço a tua voz? Mas muitas das vezes, irmãos, estamos numa correria tão grande que hoje a gente olha, parece que dá a impressão que a humanidade está apressada. Já observaram isso? É uma correria, é uma coisa, sabe? As pessoas querem as coisas para ontem, corre dali, corre daqui. A gente vê isso no dia a dia, em todos os momentos a gente está vendo. Então tem muitas coisas que estão tirando a nossa atenção. Né? Tecnologia avançada está tirando a atenção de muitos, amados. De muitos. E depois a gente fala, Senhor, não ouço mais a tua voz. Mas cadê aquele momento de silêncio, né? De dedicação, de sentar, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes até nós oramos por algo, mas não temos paciência de esperar. Outro dia eu estava falando, né? Pensando assim, Senhor, a tua palavra diz que seres pacientes, né? Nós temos que ter paciência, nós temos que ter perseverança, temos que confiar, temos que esperar. Mas é interessante, amados, que hoje a gente não vê mais isso quase. De pessoas esperando, tendo paciência, esperando, aguardando ouvir a voz de Deus. Muitas vezes pessoas oram, Senhor, eu te entrego em tuas mãos. Passa 2, 3 dias não fazer do meu jeito, está demorando muito. É assim, amado. É mais ou menos desse jeito, né? Então aqui, né, a mensagem divina ela não vem em meio ao barulho, mas no silêncio que alcança a alma batida. Né? Deus ele se revelou posteriormente em um sussurro calmo e suave, uma brisa, amados, leve, né? Indica que a sua voz ela é delicada, ela é mansa. A voz do Senhor é isso, amados. E no silêncio, né, que Ele fala conosco, não apenas em manifestações grandiosas, mas temos momentos que nós temos que estar em silêncio para ouvir a voz de Deus, para ouvir as suas orientações, né? Deus primeiro Ele restaura, Ele vai restaurar as nossas forças para depois Ele nos orientar o que fazer. Interessante isso. Deus também Ele reorienta a visão de Elias, né, mostrando que ele não estava sozinho, né, mas que havia milhares de outros fiéis com ele ali. Algo semelhante ocorre com o salmista, amados. Se nós formos ler lá Salmos 42:5, né, que ele conversa consigo mesmo dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Né, tem até um louvor que fala sobre isso, né? O irmão está cantando ali. Por que está abatida?
O salmista, né, o rei Davi, fala consigo mesmo: por que está batida, ó minha alma? Espera em Deus. Temos que esperar em Deus, a manifestação do Senhor em nossas vidas. Jonas também ele foi confrontado por Deus de maneira amorosa, após ser frustrado, isolado e sem propósito. Deus ele cuida de todos, amados. Deus ele cuida de mim, cuida de você. Deus cuida de nós. Em momentos difíceis, em momentos de dor. Infelizmente, amados, muitos que são acometidos por essa doença chamada depressão, né? Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que restaura. Nós temos pessoas orando por nós, né? Muitas das vezes nós temos pessoas orando por nós. Nós temos aqui um exemplo, nosso querido irmão Paulo. Quantos já foram ali visitá-lo, conversar? Eu creio que muitos aqui já foram lá, né, irmão? Já foi, né? O outro irmão lá. Muitos aqui conversaram, mas vai ter um momento, né? Eu sei que Deus está ali cuidando. Deus está enviando, né, o alimento, enviando a água, enviando o descanso, enviando pessoas para levar a palavra. Eu sei que vai ter um momento que Deus vai levantar. Mas tem muitos aí fora, irmãos, que não conhecem ao Senhor, não buscam forças em Deus, que não têm fé e cometem suicídio. Eu conheci 2 pessoas que passaram por momentos de depressão e tentaram não, se suicidaram. Uma menina de 20 e poucos anos, que era irmã de um administrador lá do shopping onde eu trabalhei, né? Ela estava em profunda depressão, né? Tirou a sua própria vida. Né? Eu conheci um representante, né, que vendia na Hickman, bem sucedido, né, uma vida financeira boa, perdeu a sua esposa, entrou em profunda depressão, parou o seu carro na Ponte Rio-Niterói. Isso foi o quê? Uns 3 anos atrás, 4. Eu estava trabalhando ainda, foi antes de eu me aposentar. Ele parou o seu carro no lugar mais alto da ponte, deixou o carro ligado, se jogou lá da ponte. Entendeu? Tirou sua própria vida. Estava em depressão. Esteve na ótica uma semana antes, lá com um colega meu, sorrindo, brincando, como se as pessoas olhassem e falassem: nossa, que homem feliz. Mas por dentro a sua alma estava abatida. E eu falei: falta de Deus, muitas das vezes, causa isso, irmãos. Pessoas que não querem procurar ajuda também profissional, porque se existem os profissionais, também é para nos ajudar. Nós temos a nossa ajuda divina, é claro, né? Mas também tem aqueles profissionais que também podem, né, estar ajudando também. Amém? Então, aqui na aplicação prática, Deus ele continua falando em meio à dor emocional, trazendo direção, discernimento e esperança. A sua voz suave conduz o coração cansado de volta ao propósito, a identidade e a confiança. Interessante, irmãos, que eu estava lendo aqui, né, e eu estava lembrando de uma época no meu trabalho que eu estava muito cansada, que eu precisava de um descanso, eu já estava esgotada fisicamente e emocionalmente. E eu falei assim: Senhor, eu preciso de pelo menos 3 dias de descanso. 2, 3, sei lá, para não fazer nada, porque eu estou me sentindo muito esgotada. Muito esgotada. Foi uma época que teve um problema lá no trabalho e a ótica teve que entrar em obra. E foi exatamente os dias que eu precisei de descanso, amados. Então Deus, ele cuida de nós. Não é verdade? Que a gente chega e fala: Senhor, minha alma está abatida, estou cansado, estou fragilizado, né? Estou triste, estou angustiado, seja o que for. Deus, ele está cuidando de mim, de você, irmãos. Nunca perca a sua fé, a sua esperança, né? Muitas vezes as pessoas apontam, mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de mim e de você em todos esses momentos das nossas vidas. E a conclusão aqui do nosso texto vai dizer que a experiência de Elias vai mostrar que até servos de Deus, irmãos, eles podem enfrentar a depressão.
Até servos de Deus podem enfrentar isso, o medo e profundo desânimo. Quem não passou aqui por isso, gente? Quem não passou? Eu passei. Né? Alguém que também deve ter passado por esses momentos aqui. Então, a nossa história, a história de Elias, a sua história, ele revela que Deus não abandona aqueles que se encontram emocionalmente fragilizados. Muito contrário, amados. Como eu já falei, ele restaura, ele alimenta, ele renova, ele fala com ternura. Deus, ele não vai te criticar. Deus, ele não vai te apontar. Mas ele fala com ternura. Aleluia. Ele fala com carinho. Aleluia. Né? Ele fala com amor. Deus é bondoso. Ele não vai brigar com você, mas ele vai te restaurar. Amém? Então a depressão não é o fim da jornada espiritual, mas um capítulo em que Deus se revela como socorro e sustento. Né? Elias descobriu que mesmo desejando desistir, quantos irmãos em nosso meio já não pensou em desistir? Ah, vou desistir. Está difícil para mim. Estou desanimado, não tenho força. Quantos? Então, mesmo desejando desistir, havia graça suficiente para continuar. Elias pensou em desistir, Elias pediu a morte, né? Mas ali havia graça, irmãos. Isso foi suficiente para ele continuar. E a narrativa ensina que Deus, ele encontra o ser humano na dor, conduz ao descanso, devolve força para caminhar novamente. É gostoso, né? Quando Deus, ele restaura, ele nos levanta, a gente levanta com uma força, né, irmãos? A gente levanta com ânimo, né? Quem já passou por isso aqui? A gente levanta assim, ai, me sentindo forte, parece que eu me alimento. É igual quando você está fraco, né? Está com fome, né? Ai, você se alimenta, você se torna forte. Então o Senhor é isso para nós, o nosso alimento, a nossa força. É aquele que nos renova, que nos levanta, irmãos. Que nos coloca de pé. Aleluia. Que nos orienta a caminhar. Ele nos guia para os caminhos certos. Todos nós aqui, amados, temos vitórias para receber. Quem não tem promessa? Todo mundo tem promessa. Mas a caminhada é longa muitas das vezes. Pelo caminho nós vamos encontrar pedras, espinhos. Nós vamos tropeçar, mas nós não vamos cair. Pode estar desanimado, cansado, a caminhada está longa, mas Deus está sustentando. Sustentou aquele povo no deserto, irmãos. Deus mandava o maná, tudo fresquinho, não tinha nada para guardar para depois. Né? Sustentou aquele povo no deserto. Olha o cansaço daquele povo, caminhando ali, que era para ser só 40 dias, né? Infelizmente foi muito mais, mas Deus sustentou, amados. Muitos milagres Deus fez, nossa vida não é diferente. Muitas das vezes Deus usa um profeta para nos entregar algo, alguma vitória que nós vamos receber. E logo após, vem algo para tentar nos destruir, tentar nos desanimar, tentar tirar seu foco, tentar fazer você esquecer que aquela promessa que Deus te fez não vai mais chegar. A caminhada é longa, é difícil, mas nós temos que permanecer lutando, irmãos. Perseverando. Perseverando, porque nós vamos receber. Porque é aí que Deus quer ver em nós a nossa fé. Não é, eu não posso ficar desanimado não, gente, eu tenho que continuar. Não, gente, desanimado todo mundo fica. Cansado, todo mundo fica. Triste, a gente também fica. Mas o que nós não podemos perder é a nossa fé em Deus. O que nós não podemos perder é aquela palavra que Deus lançou para nós, aquela promessa tem que estar muito bem guardada em nosso coração. Nosso coração, irmãos, tem que estar muito bem guardado. Amém? E as perguntas aqui que eu quero fazer para vocês estarem refletindo, irmãos. Primeiro, o que a experiência de Elias nos ensina sobre a presença da depressão, mesmo em pessoas espiritualmente maduras?
Isso é uma pergunta para que nós venhamos a refletir. Venhamos pensar. O que a experiência de Elias, a gente conhece muito bem, se a gente for ler a palavra, né, texto ali, a história de Elias, nós vamos ver ali tudo que Elias passou. Então, o que isso vai nos ensinar sobre a presença da depressão na vida dele? Né? E era uma pessoa madura, um homem experiente, mas não deixou de ser acometido pela depressão. Segundo, outra pergunta para que nós venhamos a refletir: de que forma Deus demonstrou cuidado com Elias antes de lhe dar novas instruções? Qual é o cuidado que Deus tem com você e comigo, irmãos, antes de nos instruir a qualquer coisa? Qual é o cuidado que Ele tem tido contigo? Ele está cuidando de você. Não pensa que Deus te abandonou porque às vezes os momentos difíceis chegam. Momentos difíceis chegam na vida de todo mundo, irmãos. Mas quem crê que a vitória é muito maior? Aleluia. Quem crê, irmãos? Porque a nossa vitória é tão grande, amados, que o inimigo ele vai fazer de tudo para tentar tirar de você. Porque ele sabe que o dia que nós recebermos, vai haver uma grande vitória, uma grande festa no céu. Por aquilo que Deus te entregou. Por quê? Porque mesmo em meio às lutas, nós somos perseverantes, nós não perdemos a nossa fé, o nosso foco. Eu fico com muita dó de pessoas que têm a promessa, têm o chamado, mas por algum momento abandonou Jesus. Abandonou. Foi para o mundo. Não quer mais saber de Deus. Voltou para o final da fila. Infelizmente, é assim, amados. Mas nós somos chamados para perseverar, continuar, não perder a fé, não perder a esperança, confiar naquele que te prometeu. Porque quem te prometeu não foi o homem, amados, foi Deus. Muitas das vezes o homem promete, não cumpre, te decepciona, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Ele nunca vai nos abandonar. Está demorando? Espera mais um pouquinho. Espera, porque a construção vai sair belíssima. Além daquilo que você pediu, amados. Porque Deus não dá de qualquer maneira, Ele dá o melhor para você. Ele não dá de qualquer maneira, Ele dá o melhor. O melhor para você. Porque somos filhos, somos servos. Amém? E a outra pergunta: como a voz suave de Deus pode trazer direção e cura em momentos de profunda tristeza emocional? Como a voz de Deus pode trazer direção e cura em momentos de profunda tristeza emocional? Já lemos aqui. Isso é uma pergunta que fica para nós refletirmos. Deus não quer falar em meio ao barulho, em meio ao vento, em meio ao fogo, em meio à confusão. Ele quer falar contigo no silêncio, a sós, no profundo, amados. Para que nós venhamos ouvir a voz de Deus suave, leve, como uma brisa do vento. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos, gente. Irmão Moisés que fala besta aqui à toa, irmão Moisés. Fala alguma coisa. Quê? Amém, irmãos? Então vamos refletir aqui, irmãos. A depressão não é para te derrubar. Não é para acabar contigo. Né? Não quer dizer que Deus te abandonou. Que Ele não está olhando para você. É nesse momento que Ele está ali juntinho, te olhando. Vai falar, irmão? Vai dar, com certeza. Vai dar, seu Jorge. Recebe a tua vitória. Exatamente, mas é no silêncio que Ele trabalha. No silêncio Deus trabalha por você, né? No silêncio é que Ele trabalha, irmãos.
A gente pensa, ah, Deus está quietinho. Não, ele está trabalhando, está quieto não. É no silêncio, tu vai dar o testemunho, seu Jorge, vai fazer o teu culto de ação de graça. Nós vamos estar presentes aqui para contemplar a vitória do irmão, não só dele, irmãos, de todo mundo aqui. De todo mundo aqui. Tá? Mas não perca a sua fé. Amém? Amém. Então eu quero deixar aqui esse estudo de hoje, né, que vai falar, tem muito mais coisa para falar, mas a hora já está avançada, né, que vai falar também sobre a ansiedade, que também não deixa de ser, né, agregado ali à depressão. Amados? Amém? Amém. Então eu agradeço aqui a oportunidade. Cadê o pastor? Passa para ele, pastor Heraldo vai aqui a escola. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então fique com essa palavra e medite nessas perguntas aqui, tá? Glória a Deus, amados irmãos, graças a Deus, estamos nessa manhã de parabéns, porque nós tivemos a oportunidade de estar nessa manhã para participar da escola dominical. Eu sei que Deus tem falado grandemente para nós nessa manhã.